Olá, hoje a gente vai ver como dá para transformar uma inteligência artificial pessoal em um verdadeiro chefe de gabinete digital. Um assistente que não só responde perguntas, mas que se conecta às ferramentas do dia a dia e realmente revoluciona a maneira como o trabalho é feito. Pensa bem na rotina de manhã. Antes mesmo de começar a trabalhar de verdade, qual é o ritual? Abrir o e-mail, depois o calendário, o Slack ou o Teams, a ferramenta de projetos. É uma ginástica digital que quase todo mundo enfrenta todos os dias. Pois é, a conta chega. Para a maioria dos executivos, isso consome de 45 a 60 minutos. É quase uma hora gasta no que a gente podia chamar de imposto digital. Tem o caso do Dave Quilin, que é CPO na Pendle. Ele passava uma hora por dia pulando entre 5 aplicativos diferentes só para se organizar. Isso até ele conectar a IA a todos eles. Beleza, então nosso roteiro vai ser bem direto. A gente começa falando desse problema, dessa corrida matinal. Depois, vamos entender a tecnologia que resolve isso. Em seguida, vemos exemplos práticos, como briefings e apresentações. E, claro, vamos falar de segurança e, no final, colocar tudo na ponta do lápis para ver o resultado. Bom, vamos começar pela peça que faz toda essa mágica acontecer. E a promessa aqui é entender a ideia do USB-C da IA, focando no que ele faz, sem precisar de nenhum jargão técnico, combinado? O coração de tudo isso se chama MCP, ou Protocolo de Contexto do Modelo. Pensa nele como um tradutor universal, uma linguagem que permite que a IA converse direto com outras ferramentas. É a pecinha fundamental que possibilita todas essas conexões. E a melhor analogia para isso é justamente o cabo USB-C. Ninguém precisa entender a engenharia por trás dele para saber que ele carrega o celular, o notebook, o fone, tudo com o mesmo conector. A lógica do MCP é exatamente essa, um padrão único que simplesmente funciona. E olha, a diferença é da água para o vinho. Antes, para conectar a IA com o Gmail, por exemplo, era um projeto. Para conectar com a agenda, era outro projeto. Cada um com seu cabo diferente, caro e complexo. Agora, com o MCP, é uma conexão padrão que serve para todas as ferramentas. Simples assim. Certo. Agora que a gente entendeu a parte técnica, vamos ver isso na prática. E o primeiro exemplo ataca exatamente aquele problema do começo. Como transformar aquela hora de preparação em apenas 3 minutos. O processo fica incrivelmente fácil. Primeiro, o Cloud Conectado olha a agenda do dia, quais são as reuniões e quem vai participar. Depois, ele busca os e-mails mais recentes trocados com essas pessoas. Ali, ele já identifica o que é urgente e o que ficou pendente. E, com tudo isso em mãos, ele gera um resumo único, já organizado. É exatamente isso. É como ter um chefe de gabinete que já preparou todo o seu dia todos os dias. Aquela tarefa de ficar cruzando informações na cabeça para entender o contexto é substituída por um briefing pronto, entregue pontualmente. Mas não para por aí, claro. A mesma lógica se aplica a outras tarefas, como, por exemplo, transformar uma planilha cheia de dados em uma apresentação pronta para uma reunião. Olha só a fluidez disso! O Cloud vai lá no Google Drive e acessa um relatório financeiro, sem precisar de download. Ele lê o documento, entende os dados e extrai os pontos mais importantes. E, na sequência, ele já usa o conector do Canva para criar os slides de uma apresentação. Tudo dentro da mesma conversa. E o impacto nos números é bem claro. Criar uma apresentação de 10 slides do zero, manualmente, leva de meia hora a uma hora. Com esse fluxo integrado, o tempo cai para 10, 15 minutos. A economia não é só de tempo, mas de energia. O foco vai para o conteúdo e não para a formatação de slide. Ok. Nessa hora, sempre surge a grande pergunta. E a segurança? Conectar a IA em sistemas da empresa, como fica a governança disso tudo? Bom, essa questão foi pensada desde o início como uma parte essencial do sistema. A regra de ouro aqui é ter sempre um humano no controle. Ações que só leem informações, como consultar a agenda ou analisar um documento, são automáticas e seguras. Agora, qualquer ação que vai modificar alguma coisa, tipo criar um evento ou mandar um e-mail, vai sempre pedir uma confirmação. Nada acontece sem aprovação. E para que todo mundo trabalhe com tranquilidade, existem 3 garantias de privacidade que são inegociáveis. Primeiro, todo acesso precisa de autorização explícita. Segundo, e muito importante, os dados que a IA acessa nunca, jamais, são usados para treinar os modelos. E terceiro, a conexão pode ser cortada a qualquer momento, instantaneamente. E para empresas, o controle é ainda maior. Os administradores podem criar listas de permissões, definindo exatamente quais conectores cada time pode usar.
O time de marketing, por exemplo, pode ter acesso ao Canva e HubSpot, enquanto o financeiro se conecta ao Drive e ao Stripe, e assim por diante. É um controle bem granular. Bom, agora vamos fechar o ciclo. Lembra da história do Dave Quillin lá do começo? Vamos voltar a ela para colocar na ponta do lápis qual foi o retorno real sobre o investimento de tempo. 240. Esse é o número. 240 horas. Foi o tempo que ele recuperou em um único ano. Isso é o equivalente a 6 semanas de trabalho de 40 horas. É muita coisa, o número fala por si. A mudança é brutal. O tempo que era gasto todo dia só para se preparar caiu de 45 minutos para apenas 3. Isso não é uma melhoria pequena, incremental. É uma transformação na produtividade. E, para fechar, vale reforçar a filosofia por trás de tudo isso. A inteligência artificial é uma parceira. Ela cria os rascunhos, ela acelera o trabalho pesado, mas a revisão, a estratégia e a decisão final são sempre de quem está no comando. O controle não é perdido, ele é ampliado. Porque, no final das contas, não se trata só de economizar minutos. Se trata de realocar nosso recurso mais precioso, a nossa atenção, para aquilo que realmente importa. Pensar em estratégia, ser criativo, tomar decisões melhores. A pergunta que fica é: o que seria possível fazer com 240 horas a mais todo ano?